Meus irmãos, ao Pai do Senhor para todos, sejam bem-vindos à nossa lição de número 12, lição da faixa etária de adultos. Estamos continuando aqui, chegando ao finalzinho do nosso segundo trimestre de 2023, onde estamos estudando sobre os relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E hoje nós temos um exemplo supremo, um exemplo soberano, que vai nos falar sobre a vida de nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Título da lição de hoje: Criando Filhos Saudáveis. Texto áureo, Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Nós temos uma leitura bíblica em classe em Lucas 2, verso 40 e verso 42 até o versículo de número 52. Versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e também para com os homens. Introdução. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai a José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus, no caso, José. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo. O Verbo, que significa a palavra, que se fez carne e habitou entre nós, conforme aparece no Evangelho escrito por João, capítulo 1 e versículo de número 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Nesta lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, que eram os seus pais. Nosso propósito aqui, na lição de hoje, é extrair lições da casa do próprio Senhor para nos auxiliar nos desafios familiares atuais. Primeiro tópico: uma família normal. Vamos aos dados gerais da família de Jesus. José e Maria eram descendentes da família real, da família de Davi. Os dois, tanto José como Maria, era da raiz de Jessé, conforme profetizado do velho profeta Isaías, capítulo 11, verso 1. O casamento deles aconteceu depois que o Senhor, através do seu anjo, revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Posteriormente, José só se relacionou como homem e mulher, após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus, que aparece no capítulo 1, verso 24 e 25,
né? Mateus falando o seguinte: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Bem, agora vamos ver sobre os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria, no caso aqui de Maria, porque José não foi exatamente o pai, como é que eu posso dizer, biológico, né? Mas pai adotivo, aquele que criou, né? A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante, Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais, né, de uma irmã, conforme aparece no texto de Marcos 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não estão aqui entre nós suas irmãs? Né? As pessoas escandalizavam-se em Jesus, né, por tê-lo aqui no meio deles, eram vizinhos, eram próximos, né? Seus irmãos não aceitavam como o Messias, por isso o rejeitavam. João 7, 1 ao 5 mostra que nem mesmo seus irmãos criam nele. O que veio a acontecer somente depois da crucificação. Somente depois de sua ressurreição, no caso crucificação e ressurreição, né? Seus irmãos o aceitaram, creram nele e o receberam como seu salvador. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Né? Aparece aqui em 1 Coríntios 15 e versículo de número 7. Segundo tópico, continuamos a nossa lição sobre a família de Jesus. Né? Criando filhos saudáveis e tendo como base aqui a família do próprio Jesus. Vamos ao segundo tópico, que tem o seguinte assunto: o modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Especial aqui, gente, não dentro do contexto de hoje, né? Porque as pessoas que nascem com alguma deficiência hoje são chamados, né, de especial, até por uma questão de respeito e para deixar claro de que não é porque você nasceu com algum defeito no corpo que você é inferior a outras pessoas, de forma nenhuma, né? Todos são importantes diante de Deus e devem ser importantes também diante de nós, porque todos nós, né, somos pessoas, né? Somos pessoas e como pessoas que têm sua própria personalidade, sua própria identidade, né? Deve ser tratado como deve ser tratado, com dignidade. Independente da cor, independente da região onde mora, independente do nível social, todos são dignos de um tratamento equilibrado. Nesse sentido aqui do que estamos tratando, eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. No caso, os pais de Jesus sabiam que Jesus não era como os demais filhos, até mesmo pela maneira em que Jesus fora gerado, né? Porque nenhuma mulher é capaz de gerar um filho sozinha. E no caso aqui, Jesus foi gerado sem o toque humano, né, de um homem. Quer dizer que esse filho foi gerado sobrenaturalmente. Uma obra do próprio Deus Todo-Poderoso. Então, o ser que nasceria de Maria seria chamado Filho de Deus. E dentro de todo esse entendimento, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Todos tratados de uma mesma maneira, né? Porque quando tratamos filhos diferentes, nós mesmos pais geramos problema. Nossos filhos merecem ser tratados de igual para igual. E conheceremos então a melhor maneira, né? A maneira como o Senhor se desenvolveu,
segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Embora a gente não tenha muitos dados sobre isso, sobre as fases da vida de Jesus. Nós temos alguns poucos vestígios que é o suficiente para a gente, né? Primeiro vamos ver aqui a infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, nosso Senhor foi colocado numa palavra mais clara, num coxo que era utilizado, né, para ração, para dar ração aos animais. Não se tratava de um objeto de um palácio real, né? Jesus, quando nasce, colocado ali numa manjedoura, né? Não nasceu num palácio real, num berço de ouro, né? Seus pais não tinham uma alternativa. Era ali o momento. Quer dizer, quem preparou esse momento para o nascimento do seu próprio filho foi o próprio Deus. O próprio Deus, o que deixa claro que Deus não se agrada da altivez, e nós, seres humanos, não podemos ser altivos, né? Não podemos ser soberbos, não temos razão para tal. O próprio Deus introduz o seu filho no mundo nestas condições, deixando claro que ninguém é inferior a ninguém, ninguém é mais importante que ninguém, né? Porque se o próprio filho dele é introduzido no mundo desta forma, quem seríamos nós para exigir do Senhor algo a mais? Não é verdade? O que importa então, pastor? O que importa é estarmos no plano de Deus. O que importa é estarmos dentro da vontade de Deus. É estarmos submissos, subordinados ao seu propósito. É isso que importa. É isso que interessa, né? Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão, né? Como era dito na lei de Moisés. Levaram ali, deram ali o nome de Jesus, levaram ali o que era exigido pela lei e fizeram aquele procedimento como pais piedosos, tementes a Deus. Já estava começando aí desde cedo a aplicar os mandamentos de Deus na vida do seu filho. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante aos dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Mesmo sendo o filho de Deus, chama a atenção aqui que ele era submisso aos seus pais. O que deixa esta lição para a gente. Que lição nós aprendemos aqui? Que os filhos precisam ser submissos aos seus pais e que os pais precisam cuidar dos seus filhos e tratar de aplicar na vida dos seus filhos aquilo que é necessário ser aplicado. Para que desde pequeno esses filhos conheçam o temor de Deus. Nosso Senhor teve uma infância normal, né? Como qualquer um outro. Ele cresceu e desenvolveu sob os cuidados de seus pais. Quanto à questão da alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais. Não temos mais detalhes. Também não é necessário, né? Mas o que temos é isto, né? Nosso Senhor teve que deixar sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Inclusive, tudo estava sob o controle de Deus, porque Deus já havia falado a respeito. Deus já havia profetizado, dizendo: do Egito chamarei o meu filho. Foi Deus que mandou ele para lá e foi Deus que chamou ele de volta, né? Tudo estava sob o controle do Senhor. Nós devemos crer. Se nós ficarmos na vontade de Deus, submissos ao Senhor, Deus vai controlar a nossa história. Deus vai criar a nossa história. E é melhor Deus criar a nossa história do que a gente tentar criá-la sozinhos, né? Porque a gente vai criar uma história aí meio que desanimadora, né? E complicada. Até que mais tarde, né, juntamente com seus pais, ele voltou aí para a terra de Israel, como aparece em Mateus capítulo 2, verso 20 e 21. Bem, essa infância de Jesus, como já disse, não temos mais detalhes sobre a infância dele,
né, como ele viveu como criança. Existem pessoas que tentam acrescentar coisas que Jesus, mesmo sendo criança, já tinha autoridade, já demonstrava poder, era uma criança que não caía, isso, aquilo, mas a Bíblia não fala. E onde a Bíblia silencia, a gente deve também silenciar, né? Não acrescentar coisas. Bem, vamos à adolescência dele. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura e também em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Isto aparece em Lucas 2, verso 52. Na Bíblia, a formação que temos, ou melhor, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus, foi sua experiência aos 12 anos. Aos 12 anos, ele teve ali um momento ali com os doutores, né? Em Jerusalém, lá no templo. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, do hebraico Bat Mitzvah. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel, que eram a Páscoa, o Pentecostes e também a festa dos tabernáculos. Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltam para as suas cidades. Os pais do nosso Senhor Jesus não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Era muita gente voltando, né? E eles confiaram que Jesus, quem sabe, poderia estar vindo aí com um parente, alguém próximo. E depois de 3 dias, eles o encontraram, né, no interior do templo. Eles voltaram procurando Jesus e o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo ali com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Era aquele adolescente, sabe, que não se enganchava para responder uma pergunta e que, quando interrogava, raramente alguém conseguia respondê-lo. Uma sabedoria excepcional, né? Bem, é tudo que temos sobre a adolescência de Jesus. Temos ele na infância ali, logo quando nasce. A Bíblia vai citar apenas agora ele com 12 anos. E agora vamos à parte da juventude de Jesus, que também não temos muitos detalhes. Nós só vamos ter mesmo muitos detalhes sobre Cristo quando ele inicia o seu ministério. Até porque o propósito dos escritores era justamente apresentar aos leitores bíblicos o ministério de Jesus. Jesus foi enviado para isso. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. Então Jesus foi aquele homem, aquele jovem ativo, trabalhador, que tinha uma profissão, né? Ele aprendeu a profissão de carpinteiro, trabalhava pesado mesmo, né? Seu pai havia morrido e ele era o sustentador da casa, né? Certamente, com certeza, ele cuidava da sua mãe, tanto que na cruz, né, quando estava morrendo, ele entrega Maria ali para o discípulo amado, pediu para que o discípulo amado cuidasse de Maria. Então, Jesus vai aparecer agora apenas aos 30 anos de idade, quando inicia o seu ministério, batizado ali no Rio Jordão. Então, tudo que nós temos é isso. É possível que Jesus tenha sido o responsável, né, pelo sustento da família, como já falei, por esses anos. E quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar o seu ministério, ele deixou tudo, né, deixou tudo ali
reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam seu evangelho ser conhecido aí, todo mundo, como chegou até a nós aqui nas Américas. Terceiro e último tópico, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versos 51 e 52, diz o seguinte: E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Veja que Jesus não era um ser isolado. Era uma pessoa que agradava a Deus e era uma pessoa também, benquista diante da sociedade. Não era aquele homem carrancudo, escondido ali, isolado. Não, ele era uma pessoa normal, só que uma pessoa que com facilidade caía na graça do povo. Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia, Ele aprendeu a ler, a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família não era rica, não era abastada. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Jesus crescia também em estatura, e esta palavra se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico do Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos, tinha a estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era normal, saudável. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente, ele respondeu para seus pais: Por que é que me procuráveis? Veja que Jesus já tinha consciência do porquê ele estava aqui. Como assim, pastor? 12 anos de idade. Jesus já era consciente de que José não era seu pai biológico. Quem falou isso para ele? Ele era verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Tá bom? Então ele estava consciente de que estava na terra com um propósito, com uma missão enviada pelo seu Pai Celestial. Veja como isso é importante, interessante, Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Foi as duas perguntas que ele faz ali para os seus pais. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de Nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Jesus falava com uma precisão assim, olha, tremenda. Tremenda, algo extraordinário. Não é verdade? Agora vamos ver algumas lições importantes antes de chegarmos à nossa conclusão. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos, por um dos filhos, no caso. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração. Maria não saía por aí divulgando: olha, meu filho é especial. Olha, chegar para um dos meninos, para um dos filhos dela e dizer: olha, essa criança aqui é diferente de vocês.
Essa aqui é sobrenatural, nasceu sobrenaturalmente. Vocês não, vocês são filhos do José e esse aqui não é. Né? Eu creio que esse assunto não era tratado assim abertamente em família. Ela guardava tudo no coração, esperando que Deus fizesse as coisas do jeito dele e para a glória dele. Revela aí uma personalidade discreta, não precipitada, mas equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos filhos, né, por parte dos pais. É muito importante que os pais sejam equilibrados. Então, a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileção de um filho com relação ao outro. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Embora Jesus estivesse consciente de que ele era superior a José e Maria, ele poderia ter dito: olha José, olha Maria, olha mulher, como ele se referiu a ela, né? Ele não disse assim: mãe, por que a senhora está me procurando? Mulher, por que me procura? Ele poderia ter dito: olha mulher, olha homem, vocês voltem para casa, não se preocupem comigo, nenhum mal pode me acontecer, eu sei voltar sozinho sem errar o caminho. Mas ele não fala isso. Jesus era verdadeiro homem. E como verdadeiro homem, ele sabia que um dos princípios estabelecidos por Deus para os filhos era ser submisso aos seus pais. Ele faz as perguntas, mas depois volta, retorna com seus pais. Era sujeito aos seus pais. Se os pais de Jesus dissessem: filho, fica, ele ficava. Se dissesse: filho, vai lá, ele ia. Era submisso. Então nós temos em Jesus o maior exemplo de como nós filhos devemos ser para com os nossos pais. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional e social de nossos filhos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família poderosamente, em nome de Jesus.